Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É com grande prazer que eu dou as boas-vindas a vocês, novos alunos aqui do cursinho Cidadania. Agradeço demais aqui por essa vivência com vocês. Queria muito estar próximo, porém esse é o único jeito que a gente consegue transmitir informação e conhecimento para vocês, certo? Vamos começar, nossa aula de matemática. Eu me chamo Pedro Vitor da Silva Costa e vou ministrar o conteúdo aqui de teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos. Dá um pouco de delay aqui, mas vocês vão entender bem o que eu quero passar para vocês. Esse conteúdo é mais uma base firme para vocês para próximos conteúdos que vão ser ministrados aqui. Entendido? Então vamos lá. Teoria dos conjuntos. O que é que ela quer dizer aqui, essa teoria dos conjuntos? Apesar de não haver uma definição formal de conjuntos, vamos entender como os conjuntos são representados. Eles têm duas formas de representação, perceba aqui. Através de chaves, por exemplo, ele tem o conjunto Q, que está aqui, ele é representado dessa forma, chave e os elementos deles dentro, ou seja, o elemento do conjunto Q é os elementos A, B, C e D, certo? E a segunda forma é através de diagrama. Diagrama, por exemplo, o conjunto Q está aqui escrito dessa forma, os elementos são A, B, C e D. Essas aí são duas formas de representar o mesmo conjunto, como vocês viram. E aí a gente vai passar aqui para relação entre um conjunto e um elemento. Os símbolos para relações são os seguintes. Existem as relações de pertence, não pertence, que são direcionadas para elementos e o conjunto. Então você vai perceber o seguinte. Veja aqui. Utilizamos esse símbolo para pertence, que é o Ezinho, e o Ezinho cortado é não pertence. E o exemplo diz aqui, que representa aqui A, B, C e D, está dessa forma. Então a gente pode dizer que A pertence dessa forma aqui, porém T não pertence aqui. Ou seja, quem é que pertence aqui? Se não for A, B, C e D, certo? São esses elementos que pertencem, têm a relação de pertinência com o conjunto. T, ele não está aqui representado, então ele não pertence aqui, certo? E você representa aqui por esse Ezinho cortado. Vamos lá. E agora a gente vai para a relação entre dois conjuntos. Existem as relações de está contido, não está contido, contém e não contém. Contingência é isso. A gente vai falar aqui sobre os símbolos. O símbolo de está contido é esse. Não está contido é um Czinho cortado. Contém é o inverso de estar contido. E não contém é o inverso desse não está contido. Perceba, o inverso em relação ao quê? Esses dois símbolos aqui, eles são mais direcionados aos conjuntos que estão dentro de outros. Por exemplo, que a gente vai ver aqui. E esses contém, não contém, está relacionado ao conjunto maior e em relação ao menor. Vamos ver. O exemplo. Considere o conjunto Q, A, B, C e D e perceba as seguintes relações. Você vai ver que o conjunto formado por A e B, ele está contido em Q. Por quê? O conjunto A e B tem dois elementos que estão aqui, dentro do conjunto maior, que é o Q. Então, A e B está contido em Q, ou seja, ele está dentro de Q. Para ele estar contido, não basta só estar dentro, um ou dois elementos, mas sim todos os elementos. Percebam.
A, B e X é um conjunto formado por A, B e X. E você vai ver que X não está dentro de Q, não pertence a Q. Ou seja, então esse conjunto aqui não está contido em Q. O que quer dizer isso? Para estar contido, todos os elementos desse conjunto aqui menor que a gente está vendo, ele precisa pertencer a Q. E como esse X aqui não pertence a Q, não está aqui escrito, a gente vai dizer que ele não está contido em Q. E aí a gente vê o conjunto Q formado por D está contido em Q. Sim, sim. O conjunto ele pode ser representado, por exemplo, aqui de outra forma. Esse símbolo aqui do meu mouse pode ser um conjunto. Aí ele vai dizer o conjunto D está contido em Q. Sim. Quais são os elementos desse conjunto? Somente o D. Eles pertencem a Q? Pertencem a Q? Então, ele está contido, certo? E esse daqui é o símbolozinho, o C ao contrário. Perceba aqui, ó, esse C ele está como se fosse um expoente, certo? Você vai ver o seguinte, ele não contém, certo? Palavra. Ele vai ver que não contém B, C, B, U e C. Perceba, ele estava contido, referia-se a um conjunto formado por elementos que estavam dentro de outro conjunto. Então você vai ver aqui que não contém B, U e C. Para ele conter, vamos ver aqui, para que conter um elemento, eles precisam estar dentro de Q, ou seja, A e B pertencem a Q, ou seja, Q contém A e B, ou seja, um conjunto formado por A e B, não só ele. E aqui ele não contém, porque é o seguinte, B tem aqui um conjunto Q e C também, porém o U não tem, ou seja, ele não contém esse conjunto formado por B, U, C, certo? E aí você vai ver o seguinte, com essa definição aqui, vocês vão entender um pouco melhor como é que funciona essa parte de que está contido ou não e para que ele serve. Um conjunto, um subconjunto de um conjunto Q é todo conjunto que está contido em Q. Ou seja, para você ter a definição aqui, você vai ver. Assim, usando como exemplo o conjunto Q, a gente vai ter as variações e as combinações. Mais na frente vocês vão entender o que é combinatório e vai perceber a combinação aqui entre todos os elementos. Ou seja, esse Q ele gera o número de 16 subconjuntos. Esse dado ele é dado pela forma 2 elevado a n. Aí você vai entender aqui. Os subconjuntos de Q são os seguintes. O conjunto vazio, o conjunto que não contém nenhum elemento, o conjunto vazio, o conjunto formado somente pelo A, o conjunto formado somente pelo B, pelo C e pelo D, sozinho, certo? E aí as combinações entre A e B, A e C, A e D. E aí B e C, B e D e depois C e D, certo? E a combinação entre 3, A, B e C, A, B e D, A, C e D, A, B, C, B, C, D e A, B, C, D, que é o conjunto formado por todos os elementos. Ou seja, um conjunto é subconjunto dele mesmo. E aí você vai perceber que o conjunto de 4 elementos existem 16 subconjuntos. Analogamente, a grosso modo, podemos dizer que num conjunto de n elementos teremos 2 elevado a n subconjuntos desse conjunto. Quando tratamos de conjuntos, temos algumas operações que podemos efetuar com eles. É a operação de união,
que você vai fazer nada mais, nada menos do que unir, juntar todos os elementos de dois conjuntos ou mais. Se for uma união do conjunto A, B ou C e C, né? Você vai fazer A, B e C, todos os elementos. Aí estão aqui. O elemento 2, 3, 5 e 7 são os do conjunto A. E os elementos 0, 2, 4 e 6 são os do conjunto B. Então você vai usar o símbolo aqui de união, que é o U, e vai juntar todos esses elementos. 2, ele está aqui. O 3, ele está aqui. O 5, ele está aqui. Opa. O 7 está aqui. E aqui o 0, né, do conjunto B. O 2. A gente não coloca outro, não repete os elementos do conjunto união. E o 4, né, e agora o 6. E aí você percebeu como é que funciona. E aí a gente tem a segunda operação, que é de interseção. Você vai entender aqui como é que funciona. Interseção não é nada mais, nada menos do que o seguinte. Você tem dois conjuntos e a interseção vai pegar o que tem em comum entre o conjunto M e o conjunto N. Perceba. Conjunto universo, né, formado I, F, H, I. E você vai ter o conjunto M, formado por A, C, B, e o conjunto N, B, E, L e G. O que tem em comum é somente o B. E o símbolo para a interseção é esse Uzinho ao contrário. E aí você tem três elementos, né? A, o B e o C. Aí você pode fazer a união entre A e C, que está aqui. A união entre A e B, que está aqui. A união entre B e C, que está aqui. E a união de todos eles. Você pode... interseção. Repetindo. A interseção de A e C está aqui. A interseção de B e C está aqui. A interseção de A e B está aqui. E a interseção de todos eles está aqui dentro. E aí a gente vai para esse conteúdo aqui. Subtração e diferença entre conjuntos.